Bom dia. Estou respirando aqui. Eu estava contando que é a primeira vez que eu chego num evento aliviada e não nervosa, porque eu estava em Paraty, na Flip. Peguei um carro hoje às 4 da manhã e disse, bom, 4 da manhã, tranquilo, chego lá com tempo, respiro fundo. Ótimo. Tá, saímos de Paraty, acabou a gasolina do carro. Não, tudo bem, a gente tem 1h30. Não tem problema nenhum. Posto fechado, esperamos meia hora abrir o posto, botamos gasolina no carro. Tem mais 1 hora, tudo certo. Seguimos vindo e o pneu furou. Aí aquela hora tu fica assim, ai, tava tão orgulhosa, né, que saí cedo, que vai dar tempo, vai ser tranquilo. E eu cheguei agora. Literalmente, estavam me esperando ali embaixo, tipo, sobe no palco. Então, enfim, tô respirando feliz que cheguei, que deu tudo certo. Enfim, eu sou a Gabi, nem falei isso no início. E eu, enfim, contei essa história. Na verdade, eu gosto muito de contar histórias. Então, vou aproveitar e começar contando mais outras duas. A primeira é dessa máquina... spoilers. A primeira história dessa máquina aqui. Alguém conhece ou já viu essa máquina? A Cotton Gin. Já ouviu falar dela? Não? Então tá, legal. Essa máquina, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente normalmente pensa muito, né, em blockchain, IoT, ou cloud, big data e coisas assim. E eu gosto muito de tentar pensar nas primeiras tecnologias, nas grandes tecnologias que tiveram um impacto super amplo e às vezes eram tecnologias bem menos complexas, né, do que a gente vê hoje. E essa máquina, o que ela fazia era uma coisa que é relativamente simples, que é separar a semente do algodão da fibra do algodão. Então, isso foi em mais ou menos 1790, por aí, 200 e tantos anos atrás. E naquela época a gente tinha várias pessoas que manualmente tinham que fazer esse processo. Com a invenção da máquina, obviamente o processo fica muito mais rápido, né? Eu não preciso ter mais uma linha de várias pessoas sentadas fazendo esse trabalho que, feito à mão, é super minucioso. E eu começo a conseguir fazer isso de uma forma super rápida, enfim. E essa máquina, ela é vista por muita gente como um pontapé inicial para o que a gente foi viver depois, como na terceira revolução industrial. Então, começa a ser esse início de um pensamento de como a gente automatiza alguns processos mais simples, começa a pensar um pouco a gente começa a substituir os humanos, né, em alguns processos que uma máquina consegue fazer, às vezes, de um jeito mais rápido, né, ou mais efetivo. E toda a indústria têxtil ela é muito afetada por essa máquina, porque a gente consegue começar a produzir tecidos de uma forma muito mais rápida e mais fácil. E acho que é muito interessante a gente pensar, né, que às vezes uma máquina tão simples tem um impacto tão grande que muita gente acha, né, que, né, ou diz, lê como tendo impacto até hoje, né, em como a gente vive, enfim, nossas produções têxteis. Então, essa é a primeira história que eu queria contar, que é um pouco sobre como eu gosto de ler a tecnologia. A segunda história... Ai, que coisa. Acho que ele está devagarinho. É essa. É a história do meu avô. Então, aqui sou eu e ele. Eu sou a menor, se alguém ficar em dúvida. Pequenininho sou eu. O meu avô, ele era médico. Ele foi o 11º médico do Rio Grande do Sul. Então, ele hoje em dia teria mais de 100 anos, né? Não sei se foi o 11º médico, ele foi o 11º médico registrado, né? Então, enfim. E ele, obviamente, na época, estava exercendo uma profissão que ainda era muito pouco explorada. Então, ele descobriu várias doenças, ele abriu o primeiro banco de sangue do Estado, porque era ainda tudo muito primitivo, né? Assim, não se tinha ainda muita estrutura, mesmo na área médica. Mesmo assim, mesmo estando numa área que tinha tanta coisa para aprender e para explorar e para, né, descobrir, ele sempre foi uma pessoa muito curiosa. Então, desde cedo ele estudou muitas coisas diferentes. Quando ele tinha uns 40 anos, ele decidiu que ele queria se envolver na construção de um prédio.
Então, ele fez junto com um engenheiro o prédio onde eles moraram a vida inteira. E, quando ele se aposentou, com mais ou menos 80 anos, assim, ele resolveu lançar um livro de cibernética. E ele falava umas coisas que todo mundo achava muito loucas, assim, que um dia não vai existir dinheiro, tudo vai ser uma tecnologia. E a gente ficava, faz sentido, né? Porque isso é muitos anos atrás. E ele, enfim, tinha muito esse interesse, essa curiosidade de entender como que ele enxergava a ciência evoluindo daqui para frente, e em especial a tecnologia. E aí é engraçado, porque ele é uma pessoa, era, né, uma pessoa extremamente da ciência, da lógica, né, da explicação. E a minha avó, ela era extremamente católica. Então, eu fui criada muito por eles dois, junto com os meus pais. E era basicamente a minha avó de um lado, dizendo, Adão e Eva, como surgiu o mundo. E meu avô dizia, não, vem aqui no jardim. E daí ele pegava um livro do Stephen Hawking e ficava, buracos negros, como é que funcionam e tal. Então, essa foi um pouco da minha criação. E ele tinha isso muito forte nele. E eu acho que uma coisa muito relevante que eu aprendi com meu avô foi de sempre tentar dar um passo para trás e enxergar o todo. Então, a gente às vezes enxerga uma coisa, uma situação, uma invenção, ou qualquer situação, de um jeito muito pequenininho, né? A gente não tenta olhar, dar um zoom out, né? E olhar o todo, qual é o impacto, qual é o sistêmico, né? Como é que eu vejo tudo aquilo. E isso veio muito forte para mim dessas conversas, né? E desses aprendizados que eu tive com meu avô. Mexendo nesse livro, esse livro quando meu avô lançou, eu obviamente não li, porque, enfim, nem sabia o que era cibernética. E esses dias eu resolvi ler o livro de novo, né? Assim, olhar. Eu tinha, obviamente, passado as páginas, mas não sabia o que estava lá. E achei o Carl Sagan no livro dele. E achei muito legal ver que eu tenho muitas referências parecidas com a que meu avô teve tantos anos atrás. E eu gostei muito dessa citação em específico, que estava no livro dele, que é de que se a ciência for um tópico de interesse e consideração geral, teremos aumentado as possibilidades de aprender como o mundo funciona para melhorar a ambos, a nós e a ele. E aí acho que essa parte é a que mexe muito assim comigo e com como eu tento olhar para tudo que eu faço, seja na minha vida como no meu trabalho, mas é a gente tentar estudar e entender o amplo e com isso a gente realmente poder transformar o que está na nossa volta e, consequentemente, transformar a gente mesmos. Bom, e aí, com essa, né, enfim, estava falando do impacto sistêmico, do enxergar o mundo, né, do sempre dar espaço para trás. E acho que essa questão de ter curiosidade com enxergar o amplo me fez fazer coisas muito diferentes em toda a minha carreira. Então, eu trabalhei com psicologia, depois meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo foi como operadora da bolsa, depois trabalhei com marketing digital, depois trabalhei numa escola. Então, nada fazia muito sentido, assim, pelo menos no momento eu olhava e, tipo, tá, nem eu sei bem o que eu estou fazendo, mas estou fazendo, vamos ver. E acho que anos depois eu acabei caindo totalmente de paraquedas no mundo de tecnologia. Então, eu tinha uma ONG e a gente queria fazer uma plataforma e a Atual Turks nos descobriu e resolveu fazer pro bono essa plataforma que a gente queria fazer, que era para aproximar cidadão da política, isso lá em 2011, mais ou menos. E com isso eu acabei me interessando muito e apliquei para a TW e entrei. Então, assim, não era uma coisa que eu jamais tinha imaginado, trabalhar com tecnologia, por mais que meu pai seja desenvolvedor de software. Eu dizia, nossa, acho isso horrível, não tem condições. Ele queria sempre que eu fizesse joguinho com ele, eu achava um saco. Então, realmente. E acabei caindo aqui, enfim, na ThoughtWorks, meu Deus, o que é isso? E comecei a entender que, na verdade, a tecnologia eram as lentes que me faltavam para eu conseguir enxergar a conexão entre tudo que eu já fiz e entre o mundo ao meu redor e as coisas que aconteciam ali. E acho que, no fundo, hoje em dia, para todo mundo, a tecnologia acaba tendo um papel muito central de nos ajudar a entender o que acontece à nossa volta. Acho que se a gente pensa, por exemplo, nos nossos negócios, né, para quem trabalha com qualquer tipo de negócio, na verdade, a gente via, né, isso, sei lá, 20, 30 anos atrás, até as áreas técnicas, né, os setores de TI,
totalmente desconectados do negócio. Então, a gente tinha o negócio andando numa velocidade, fazendo demandas para uma área técnica, do tipo, preciso que vocês façam isso ou aquilo, aquela área desenvolvendo e entregando de volta para o negócio. E nos últimos 10 anos, a gente começa a ver cada vez mais uma aproximação muito grande da área de tecnologia com a área de negócio. Então, os tecnologistas passam a conseguir apoiar decisões de negócio muito importantes. Desde como eu enxergo a experiência do meu usuário, até qual é a nova invenção que vai sair, que vai ter que redefinir o meu negócio atual. E a gente começa a ver um cenário que a gente chama muito de Tech at Core. Então, que a gente começa a ter a tecnologia, ao invés de ser uma área de apoio, como era lá no início, como algo que é o negócio, que é quem dita muito para onde cada negócio vai estar indo nos próximos anos, né? E até atualmente, na verdade. Mas não é só nas áreas de negócios que a gente vê isso. Acho que se a gente pensa nas evoluções tecnológicas mais atuais, e muitas delas permitidas pela internet, né, a gente tem falado muito sobre mudanças muito mais agressivas. Então, o Fórum Econômico Mundial, o que ele traz que o que muda muito nesse momento que a gente está vivendo é que a velocidade das mudanças ela é muito mais rápida do que a gente jamais viveu. O escopo é muito mais amplo do que jamais visto. E o impacto ele é sistêmico como nunca foi antes. E aí, por mais que a gente esteja vivendo isso hoje, né, 2018, o Kranzberg, que eu não sei se conhecem, né, mas é um historiador famoso, assim, ele, em 1985, já falava que os desenvolvimentos tecnológicos frequentemente têm consequências ambientais, sociais e humanas que vão muito além do propósito imediato. A mesma tecnologia pode ter resultados diferentes quando introduzida em diferentes contextos ou sob diferentes circunstâncias. Que tem muito aqui de impacto sistêmico já, né, desse olhar de que cada vez mais a gente não consegue saber se o que a gente está criando vai impactar minha área de negócios, minha cidade ou o mundo. Enfim, a gente começa a ter impactos que vão muito além, às vezes, do que a gente imagina. E acho que é fácil de ver isso se a gente pensa que, além daquilo que a gente falou antes sobre negócios, a gente vê as novas tecnologias impactando a área da saúde muito fortemente, do transporte, de relacionamentos. E aí saiu até um estudo sobre várias casas de festa, assim, que com a criação de Tinder, Happn e afins, viram seus negócios extremamente impactados. Então, porque as pessoas não precisam mais tanto, né? Ah, vou para balada. Tipo, é mais fácil se encontrar por ali. Então, eu acho que impacta negócios que a gente às vezes nem imagina que poderiam impactar, assim, né? A forma como as pessoas se relacionam, na verdade, né? Negócios que têm a ver com isso, bem como saúde, transporte, educação, e eu poderia ficar listando aqui várias coisas. Para além disso, eu acho que a gente tenta ir por um limite ainda que não é tão explorado, né, por todo mundo e não está na vida de todos, mas a gente pode trazer o exemplo da Neil e da Moon, do Neil e da Moon, que eles são um casal, eles são 2 ciborgues, ou seja, né, eles têm essa coisa do humano e máquina misturado, porque eles têm inúmeros implantes nos corpos deles. Eles 2 foram residentes do nosso escritório de Nova York, da ThoughtWorks, e eles têm muitas coisas, né, de experimentos, mas vou contar um de cada um. A Moon, ela é dançarina, e ela faz várias performances artísticas, e ela resolveu colocar um implante no braço, que toda vez que tem um abalo sísmico em algum lugar do mundo, ela sente. E não é que ela sente do tipo, nossa, tremeu meu braço, é como se ela intuísse que isso existe. É tão sutil quanto deve ter acontecido. Para que serve? Eu não sei. Assim, qual é a utilidade real e tal. Mas eu acho que é muito nesse sentido de
como a gente vai fazendo testes e entendendo. Porque se a gente pensa que daqui a pouco eu posso ter enfim, um chip, né, implantado, que me faz intuir coisas que talvez sejam riscos para a minha vida, eu acho que passa a fazer mais sentido. Né? Então, eu acho que são vários testes, eles são pessoas super experimentais, mas a gente consegue começar a ver possíveis usos para a vida de todo mundo. Já o Neil, ele tem essa anteninha, que eu acho que dá para ver na foto. Ele é daltônico e ele implantou uma antena onde ele consegue ouvir sons, ouvir cores. Quando ele enxerga uma cor, quando ele vê uma cor que ele não consegue identificar, ele ouve. Então, ele sabe que ali tem alguma das cores, né, que por ser daltônico, ele não consegue ver. Então, essa é uma das coisas que ele, né, implantou nele mesmo. E acho que, claro, é extremo ainda, né? Parece assim, nossa, mas não sei se está muito próximo, enfim, e eu entendo, e talvez esteja, talvez não. Mas eu acho que a gente olhar para esse tipo de coisa gera diferentes expectativas do que tem por vir, né, no futuro. E aí, se a gente fala... Desculpa, gente. Só vocês viram. E aí, se a gente fala de expectativas, eu queria falar um pouco do Tim Berners-Lee, né, que é o criador da World Wide Web. E eu não sei se vocês lembram que ele teve nas aberturas dos Jogos Olímpicos de Londres. Vou passar um pedacinho. Não sei se vocês viram ali que, enfim, ele está no computador e aí aparece uma projeção que diz "This is for everyone", ou "Isso é para todo mundo". E essa é muito a intenção, né, quando se cria o www. Então, como é que eu crio tudo com código aberto, de um jeito que todo mundo pode usar, que tinha uma intenção inicial muito forte de ter cientistas trocando conhecimento entre si, e tinham, na verdade, uma ideia forte de democratizar mesmo a informação, de todo mundo poder construir conhecimento e consumir conhecimento também. E acho que com isso, né, quando a gente vê qual é a intenção e a ideia, quando se cria uma ferramenta tão poderosa, né, quanto né, essa... World Wide Web mesmo, né, ou esse jeito da internet de ir para as pessoas comuns também, não só para governos, acho que a gente começa a ver expectativas como essa, assim, né, de que a gente está criando um mundo onde todos podem entrar sem privilégios ou preconceitos relacionados à raça, poder econômico ou local de nascimento. Isso foi dito em 1996. Então, acho que se cria essa expectativa de que a tecnologia vai diminuir as desigualdades do mundo. Né? A gente não vai mais ter preconceitos, todo mundo vai poder acessar tudo. Só que acho que a internet mesmo nos ensina que a expectativa normalmente não é bem a realidade. E acho que a gente acabou criando uma coisa que é um pouquinho diferente. Então, a gente vê, por exemplo, um estudo da Unicef falando que a má distribuição de internet vai criar não só perpetua as desigualdades que já existem hoje, como cria novos tipos de desigualdade. Ou a gente vê que, hoje em dia, 75% do continente africano não tem acesso à internet e que 34% dos brasileiros também não têm, que acho que agora está um pouquinho menos. Esse dado acho que é do ano passado, mas acho que é 30 ou 31. Ou a gente vê
esse dado, né, dessa pesquisa do World Bank, dizendo, né, que a internet está, sim, aumentando as desigualdades em todos os lugares do mundo. A gente vê que a gente vive num mundo em que a renda dos 10% mais pobres aumentou cerca de $65, de 88 a 2011, e que a renda do 1% mais rico aumentou 11.800, ou seja, 182 vezes mais. 8 pessoas do mundo, hoje em dia, possuem tanta riqueza quanto a metade mais pobre da população mundial, que são quase 4 bilhões de pessoas. No Brasil, em 2015, pessoas brancas ganhavam, em média, o dobro que pessoas negras. E a gente vê daí casos como o do Snowden, né, e que ele fala, né, de tudo que ele trouxe, da gente enxergar toda essa espionagem que acontecia e esse jogo de poder muito forte, que ele traz, né, que os programas estilo NSA nunca foram sobre terrorismo, mas são sobre poder, sobre a gente ter um país detendo poder sobre todos os outros através de dados que vêm majoritariamente da internet. E aí o Tim Berners-Lee volta aqui e há pouco tempo lançou esse programa novo para tentar recuperar um pouco o que ele queria que a internet tivesse sido. E ele fala que a gente mostrou que a web falhou ao invés de servir à humanidade, como supostamente deveria ter feito, e falhou em muitos lugares. A crescente centralização da web acabou produzindo um fenômeno emergente de larga escala que é anti-humano. Então, o próprio cara tá tipo, nossa, que merda que deu aqui. E aí acho que quando a gente fala, né, desses dados, de tudo isso, acaba que a gente divide muitos grupos, né, entre os otimistas e os pessimistas. Quem vê que as coisas vão ser boas, que vai dar tudo certo, e quem acha que tudo vai ser terrível. E eu acho que, no fundo, o jeito que eu enxergo isso aqui, né, esse medo ou otimismo, é um pouquinho diferente, mas acho que é uma pequena diferença que faz muita diferença. Que é o seguinte: eu enxergo que a tecnologia ela não é boa e ela também não é ruim. Só que ela definitivamente não é, nunca foi e nunca vai ser neutra. Ela é sempre ambígua. E acho que essa é uma diferença que é muito fundamental. É a gente sair do discurso de que a tecnologia ela tem impacto de acordo com 15 minutos, meu Deus, de acordo com como ela foi usada, e entender que tudo que a gente está criando de tecnologia é bom para um grupo e é ruim para outro. E o que a gente tem que pensar é se é sempre um mesmo grupo se beneficiando dela e sempre um mesmo grupo se prejudicando. Eu acho que tem que descontar do meu tempo quando os slides não passam. E aí, para provar esse meu ponto, eu quero trazer esse exemplo aqui de volta, que eu contei lá no início sobre essa máquina maravilhosa, que automatizou, né, lá a coisa do algodão, foi ótima para a indústria têxtil. E eu quero contar mais uma parte dessa história, que é a seguinte: quando essa máquina ela é criada, a gente está vivendo um estado, isso é nos Estados Unidos, onde a escravidão estava acabando. Então a gente já tinha vários estados onde a escravidão foi proibida. E não sei, assim, o que vocês acham que talvez aconteça quando eu começo a conseguir separar a fibra do algodão da semente do algodão de uma forma mais rápida e eu ainda tenho humanos colhendo o algodão, que agora são livres, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Mas o que acontece é que a escravidão volta em diversos estados norte-americanos, porque eles precisam de novo de cada vez mais pessoas no campo, colhendo algodão na velocidade necessária para suprir essa máquina aqui, para que eu possa produzir cada vez mais, enfim, que a minha fábrica seja bem sucedida e que eu lucre com isso. E aí a minha pergunta é se essa máquina é boa ou se ela é ruim. Porque ela é os dois, né? Ela foi ótima para todos os donos de fábrica. Talvez ótima para muitos de nós aqui,
que vivemos, né, reflexos de várias coisas que essa invenção trouxe. Mas ela foi terrível para uma parcela gigantesca da população, que volta a viver condições desumanas. E acho que a gente está falando da Cotton Gin, que é uma máquina tão antiga, mas a gente tem muitas Cotton Gins bem atuais. Então, eu vou trazer uma que é muito simples, um exemplo muito, muito simples, que é de um drone, por exemplo. Então, também, né, um drone, tá, não é uma coisa, nossa, tá, é legal, mas enfim, acho que é até super acessível hoje em dia e tal. E se a gente olha, a gente vê, por exemplo, uma universidade que ficou muito famosa porque criou um drone ambulância, que consegue, enfim, auxiliar para prestar primeiros socorros em lugares onde é muito difícil uma ambulância chegar. Então, eles conseguem, né, através do drone, fazer um atendimento muito mais rápido. Por outro lado, a gente vê o governo norte-americano usando isso aqui como arma de guerra, né? Então, a gente tem inúmeros países sendo bombardeados por drones. Bom ou ruim, não sei, ambíguo, né? E acho que isso tudo não é para dizer, né, tipo assim, eu tô longe de ser uma pessoa que odeia tecnologia e nossa, porque até seria muito estranho, já que eu trabalho com tecnologia, mas não é uma questão de, a tecnologia é terrível, olha que horror, mas é exatamente de trazer esse outro lado que a gente muitas vezes esquece de trazer e falar. A gente fala muito, muito, muito sobre nossos avanços, e olha que maravilhoso, as possibilidades, tudo que pode acontecer. Mas tem um lado terrível de muitas das coisas que a gente está criando, que ele fica, infelizmente, esquecido, e ele muitas vezes é mascarado pelo mito da neutralidade. Então, a gente cria coisas acreditando que elas são neutras e que elas dependem única e exclusivamente do uso que se dá. E aí eu quero, enfim, fazer mais uma parte que eu acho que é muito relevante nisso tudo, que é entender essa convicção que eu tenho muito forte, de que os nossos algoritmos, eles estão, na verdade, automatizando o status quo que a gente vive. E aí, para isso, eu quero falar rapidinho o que são algoritmos, o que é status quo e por que eu acho que eles estão automatizando. Então, o status quo, o que é? Acho que essa é a mais fácil. O status quo é o estado das coisas. É o que a gente está vivendo hoje, é a vida como ela é o momento como ele está. O que são algoritmos? É um conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. E como que eles automatizam o status quo? Aí eu quero dar um passinho para trás e voltar um pouquinho lá na apresentação. E lembrar do Kranzberg falando que a mesma tecnologia pode ter resultados diferentes quando introduzida em diferentes contextos ou sob diferentes circunstâncias. E aí eu quero trazer um exemplo disso, de quando a gente pensa em algoritmos automatizando o status quo e da diferença que existe dado o contexto que eu estou vivendo, né? A diferença que uma tecnologia vai ter numa sociedade, enfim, dependendo do contexto que eu estou vivendo. E aí aqui a gente falou, né, 1790 e poucos, da Cotton Gin, né, dos Estados Unidos extremamente racistas e de tudo que aconteceu. E aí eu quero ir para os Estados Unidos 200 anos depois e falar sobre esse algoritmo para decisões judiciais que foi criado, que está sendo amplamente usado já em prisões públicas dos Estados Unidos e que já tem várias leis tramitando para que possam ser usados também em prisões federais. É um algoritmo, né, um programa criado por uma empresa privada de código fechado, então ninguém sabe quais são as variáveis que estão envolvidas ali. E
A gente tem já vários estudos sobre os casos, né, que já foram rastreados através dele. O que o algoritmo faz, basicamente, é o seguinte. Ele pega, enfim, a pessoa foi, digamos, pega cometendo um delito ou um crime, e a primeira coisa que acontece é que ela é rastreada por esse algoritmo e ela é hackeada de 1 a 10, de acordo com a probabilidade de reincidência. Então, se eu tenho um 10, é que eu tenho um risco muito alto de cometer um crime novamente, e se eu tenho um risco baixo. E aí eu vou contar 2 histórias de um dos muitos estudos feitos pela ProPublica, que eu até recomendo lerem. Mas a história da Borden, ela roubou uma bicicleta e um scooter no valor de $80. No fundo, ela não conseguiu cometer o roubo, né? Eram dois brinquedos de criança que estavam na rua, então estavam soltos. Elas passaram, pegaram, a dona dos brinquedos viu, gritou, tipo, não, isso é meu. Elas tiveram que largar e saíram. Só que um vizinho viu, chamou a polícia, então ela foi para a delegacia. A ficha criminal dela é que ela tinha ela nunca foi condenada, mas ela tinha uma ficha por mau comportamento na adolescência, quando ela tinha menos de 18 anos. E aí a gente tem o Prater, que ele foi pego por roubo de artigos no valor de $86 numa loja de artigos de tecnologia. Assim. A ficha criminal dele é que ele tinha 2 roubos, uma tentativa de roubo armada e ele já tinha sido preso por 2 anos. Então, de novo, $86, ficha criminal 2 anos, enfim, já tinha passado pela cadeia. Borden, $80, ficha criminal, né? Foi fichada por mau comportamento na adolescência. E esses são os scores que eles receberam do algoritmo. Então, o Prater, ele é considerado como uma pessoa de low risk, um score 3, e a Borden como high risk, score 8. E aí a gente vê esse caso, como a gente não tem acesso ao algoritmo, não dá para dizer qual é o peso que raça tem no algoritmo. Porém, se tu olha todos os mais de 7 mil casos julgados pelo algoritmo, existe um padrão muito nítido ali. E aí a gente pensa que, além de, quando a gente está fazendo essa avaliação, esse número determina se eu vou ter condicional, se eu não vou ter, em que altura do meu julgamento eu posso ir para casa, eu posso ser considerado solto ou não. Tipo, ele é um número que impacta na decisão direta de uma pessoa ser presa e condenada ou não. E acho que isso se explica por essa fala, né, da Cathy O'Neill, que ela traz que para fazer um algoritmo a gente precisa de 2 coisas. 1, são os dados do que aconteceu no passado, e 2, uma definição de sucesso, o que tu está buscando ou desejando que aconteça. E aí, com isso, né, ela traz que os algoritmos são opiniões embedadas em código, bem diferente do que a maioria das pessoas pensam. Acham que os algoritmos são objetivos, verdadeiros, científicos, e isso é um truque de marketing. Quando eu penso que para criar um algoritmo eu estou usando dados de passado, como é que isso não automatiza o mundo que a gente vive? Se eu vivo num mundo injusto e para criar o meu futuro eu me baseio nos dados do mundo que eu vivo hoje, que mundo que a gente vai criar que pode ser diferente desse? E, enfim, eu estou já chegando bem no fim. Eu não sei, talvez eu esteja estourando o tempo um pouco, mas eu estou bem no finzinho. 3 minutos, tá. E eu queria só dizer um pouco do por que eu trouxe tudo isso e por que isso faz muito sentido para mim. Eu acredito, e acho que tem muito a ver com a história lá atrás que eu contei do meu avô, que eu estou aqui no mundo para tentar entender como que o meu trabalho, a minha vida e as coisas que eu faço atuam para diminuir as desigualdades que existem no mundo. Eu acho muito triste a gente viver num mundo assim. Eu acho que é, na verdade, não só triste, como inadmissível eu aceitar que está ok o mundo ser desse jeito.
E acho que tem várias pessoas que acreditam em coisas parecidas, outras que não. Para quem pensa assim, eu queria trazer alguns passos que eu acho que são legais da gente pensar quando está olhando no que a gente está fazendo no nosso dia a dia. O primeiro é reconhecer que a tecnologia não é neutra e sim ambígua. E sim, eu vou bater nessa tecla 1 milhão de vezes, porque eu acho que isso é muito relevante. E eu acho que a gente está pensando o tempo inteiro em quem se prejudica com o que eu estou criando. É muito relevante e é um exercício que eu acho que a gente não faz. O segundo é que toda tecnologia criada potencializa o nosso contexto. Isso é uma coisa que, né, eu trouxe lá de 1985 até hoje, é falada o quanto cada tecnologia no contexto em que ela está inserida, ela vai ter impactos muito diferentes. E aí eu queria trazer a Virginia Eubanks, que lançou um livro há pouco que é maravilhoso, que chama Automating Inequality. E ela fala que para automatizar o status quo, eu nem preciso de preconceitos inconscientes embedados no código, ou de preconceito e ódio de classe ou raça. E acho que a gente fala muito disso, né? O preconceito que já vem embedado no código que a gente cria, e acho que é relevante trazer essa discussão. Mas, às vezes, por mais que se tente não colocar nenhum viés das pessoas que estão criando esse código, ainda assim, a gente automatiza o status quo, porque a discriminação se perpetua quando a gente simplesmente ignora o viés que já existe. Quando as ferramentas automatizadas de tomada de decisão não são construídas para desmantelar explicitamente as desigualdades estruturais, sua velocidade e escala se intensificam. Então, eu posso fazer uma coisa que tente chegar no mais neutro possível. Se eu não estou tentando com isso diminuir as desigualdades que existem, eu estou automaticamente aumentando isso. Eu estou automaticamente criando uma ferramenta que torna essas desigualdades, ou, por exemplo, o preconceito de raça lá nos Estados Unidos, da cadeia que a gente falou, ele muito mais facilmente se reproduz, né? E, inclusive, é visto como neutro, como se aquilo fosse assim, porque o mundo é assim. E não é, né? E eu acho que o terceiro passo é exercitar esse olhar sistêmico. Sair da nossa vivência, sair do nosso micro e tentar olhar para o todo. E aí ontem, esse slide nem estava aqui, mas ontem na Flip, eu fui numa mesa com a Djamila e ela trouxe muito que quando a gente melhora a vida das pessoas mais vulneráveis, a vida de todo mundo melhora. Então não é nem só uma coisa de altruísmo. É a vida de todo mundo passar a ser melhor, porque eu estou conseguindo melhorar a vida das pessoas que estão na base da pirâmide. E acho que a gente tem hoje já um discurso que é muito, eu acho que é já um progresso, né? Enfim, a gente vê as pessoas mais preocupadas com quererem mudar a realidade, com quererem um mundo melhor. Eu não sei o que é um mundo melhor e eu não sei se quem quer um mundo melhor sabe o que é um mundo melhor. E eu acho que é importante a gente saber, porque eu acho que um mundo melhor para uma pessoa às vezes é muito diferente do de outra. E acho que a gente se perde nisso. O mundo melhor, o mundo melhor. E aí já tem várias propagandas, né, de bancos. O mundo vai ser melhor. O que isso quer dizer? Porque eu acho que podem ser coisas opostas, dependendo da pessoa que quer aquele mundo. E eu sinto que, nesse sentido, tem uma coisa muito fundamental que a gente perdeu, né? Que é a arte da conversa. A gente está tão focado em soluções, em resolver pequenas coisas, que a gente não consegue mais conversar, tanto com os outros quanto com a gente mesma, e entender o que é isso para mim. Parar de falar essas frases vazias, né? De, um mundo melhor, eu quero mudar, eu quero fazer algo positivo. E pensar no que isso quer dizer. Porque essa frase, por si só, ela pode falar sobre tuas intenções, que são boas, né? Tipo, que legal. Mas fala muito pouco sobre o que isso significa. E acho que a gente acaba com isso tendo várias pessoas fazendo várias pequenas coisas, ao invés da gente ter uma coisa muito grande
que tem um impacto muito amplo, sendo feito por pessoas de diferentes áreas. E aí a gente começa a ver, bom, que mistura poderosa uma pessoa tecnologista com uma pessoa cientista social pode dar. Né? Ou, enfim, a gente começa a fazer esses cenários e pensar em como isso pode trazer soluções e respostas muito diferentes das que a gente já teve até hoje. E trazendo de volta aqui, acho que falando um pouco de Sapiens, né, um pouco da gente lá nos nossos primórdios, mas se os humanos não tivessem aprendido a cooperar com flexibilidade em grande escala, nossos cérebros astutos e mãos ágeis ainda estariam quebrando lascas de pedra e não átomos de urânio. E acho que a cooperação em grande escala talvez seja o que ainda nos falta trabalhar em. E acho que, enfim, tem muita gente que acha esse discurso extremamente utópico, ou sonhador, ou enfim. É o que eu acredito, e eu sinto que eu estou bem acompanhada nessa crença, e que eu queria trazer o Galeano que fala un poco sobre eso. Voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte, y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. É isso, gente. Muito obrigada.